TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Meirelles, ele é diretor da Divisão Médica e Psicológica do Detran. Tudo bem com o senhor, doutor Tudo Gustavo? bem, boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Doutor Gustavo, sobre as novas ações, né, que o Detran vem realizando, né, no Rio de Janeiro, o senhor pode citar algumas, as novidades? Então vamos lá. As novidades do Detran, vou olhar para lá, porque Pode. as novidades do Detran, elas têm todas como foco aumentar a segurança no trânsito. E para isso, uma das grandes ferramentas é aproximar o Detran dos usuários. O Detran é estadual, então ele precisa chegar no interior com frequência, com regularidade. A perícia médica, que é atenta à minha divisão, nós temos feito cada vez mais perícias médicas volantes, ou seja, os postos do Detran agendam usuários da região para se submeterem a perícias médicas, a segunda opinião, depois do exame médico nas clínicas, ou motoristas portadores de necessidades especiais. Então nós temos perícias médicas em praticamente todas as regiões do estado. A ouvidoria, que é um setor bastante ativo no Detran atual, através de site, através de 0800, através de telefone comum, ouvidoria, agora nós estamos levando presencialmente a ouvidoria aos postos do Detran. É uma ouvidoria itinerante também. Isso também facilita a resposta do usuário. A gente tem diretamente as dificuldades que ele possa ter no uso do serviço. Falar em ouvidoria, né? Vocês realizaram agora em julho 49 municípios, né? Isso, nós temos ido cada vez mais aos municípios, 49, dá mais do que a metade dos municípios, levando os serviços do Detran, inclusive identificação civil também. Apenas os serviços que envolvem muita tecnologia, muita informática, com os serviços de exame médico, de exame psicológico, lançamentos de exame. Esse nós continuamos fazendo nas clínicas. Existem hoje 394 clínicas credenciadas ao Detran, distribuídas em todo o estado do Rio de Janeiro, cerca de metade delas na capital, região metropolitana, a outra metade distribuída. A divisão médica faz também a fiscalização em loco de cada uma dessas clínicas. A ouvidoria ajuda bastante a impressão que os usuários tenham do atendimento dessas clínicas, não só do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista administrativo, o agendamento. Em consequência dessa atuação e em consequência também da valorização do funcionalismo do Detran, nós tivemos concursos públicos nos últimos anos para todas as faixas, primeiro grau, segundo grau, superior, e nós estamos vivendo hoje uma realidade da meritocracia no Detran, a produtividade por mérito. Com tudo isso, nós temos reduzido cada vez mais o tempo de emissão da CNH. Então essa é uma meta, são metas que são dadas a cada setor do Detran. A divisão médica e psicológica faz parte da diretoria de habilitação. Então a habilitação tem as metas de emissão de carteira, então isso passa por uma agilidade nos processos relacionados à CNH, e nós temos tido avanços nessa área. E a população, pelo visto, está bem amparada, né? É o que a gente procura. Doutor Gustavo, o senhor poderia falar sobre a Escola Pública de Trânsito, né? A Escola Pública de Trânsito foi inaugurada há alguns anos, não é inédita no Brasil, mas foi uma iniciativa excelente no Rio de Janeiro. Ela permite que pessoas com dificuldade de acesso à autoescola possam ter acesso à concessão da CNH, e também estimula
a formação de motoristas remunerados de qualidade. A Escola Pública de Trânsito, inclusive, procura, num acordo com a questão dos ônibus, beneficiar motoristas femininos para ônibus. Cada vez mais existe um estímulo a essa campanha. A gente entende que o motorista feminino, a mulher no volante do ônibus, tende a uma tendência a humanizar mais o serviço de ônibus, humanizar mais a relação dos passageiros com motoristas. Então, a Escola Pública de Trânsito é um grande salto em favor da qualidade, é ligada diretamente à Diretoria de Habilitação e à Coordenadoria de Educação do DETRAN. É gratuita, né? Essa escola. É gratuita. E onde funciona? Funciona na Lapa, na Avenida Mendes Sá. Funciona entre os arcos da Lapa e a Praça Cruz Vermelha, um prédio à esquerda. Bem moderno, bem simpático, professores muito atenciosos. Nós todos, em algum momento do DETRAN, vamos lá, damos aula, enfim, é um local que faz muito bem a todos nós a iniciativa da Escola Pública. Doutor Gustavo, nós estamos no mês de agosto, né, de 2015, e vocês estão em plena campanha do DETRAN, né, por segurança no trânsito, né? O senhor pode explicar o que seria isso? Olha, nós entendemos que há uma guerra silenciosa. Eu acho que há uma guerra silenciosa no trânsito. No sentido de que não são muito falados os números do que acontece no nosso trânsito, apenas quando acontece algum sinistro que chama mais atenção, talvez por envolver uma celebridade ou um parente de celebridade, ou por ser um sinistro com características especiais. Mas o que nos preocupa, cada um dos sinistros, é a soma, é o montante. E quando nós falamos em sinistros de trânsito, nós procuramos falar a ideia nacional do Brasil e não só do Estado do Rio de Janeiro, porque, como está escrito na CNH, a carteira de habilitação ela tem validade em todo o território nacional. Então não é por estar havendo mais ou menos sinistros aqui ou lá que isto tem maior ou menor importância. O indivíduo pode tirar a CNH no Rio de Janeiro e dirigir pelo Brasil inteiro, de dia, de noite, com chuva, na estrada e na cidade. A CNH libera para tudo. É uma concessão muito importante em termos de segurança. Nós convivemos hoje no nosso país, eu chamo de guerra, porque em 2014 nós tivemos 43 mil mortes no trânsito brasileiro. O nosso país é um dos 5 maiores do mundo em número de mortes no trânsito. Então trata-se de uma questão epidêmica e grave. Não podemos olhar isso com mesmice, com pouco caso. Aos poucos vai se percebendo, todos nós em algum momento já tivemos parentes ou amigos de parentes ou parentes de amigos. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, todos nós temos alguém na família ou ligado à família que morreu no trânsito ou que se tornou inválido, portador de necessidade especial no trânsito. É uma realidade com a qual nós não podemos conviver impunemente. E eu chamo de guerra porque neste momento, no planeta inteiro, se vocês analisarem todas as guerras que estão havendo, seja nos países que forem, não há nenhuma guerra no momento no planeta onde morram 43 mil pessoas por ano. Então, isto é um indício claro. Se esse não for suficiente, eu vou me reportar à época, à minha juventude, onde nós tivemos a Guerra do Vietnã, foi a primeira guerra televisionada, e não, às vezes não em tempo real, mas no máximo no dia seguinte ou 2 nós estávamos vendo pela primeira vez a guerra na televisão. Hoje em dia isso é normal, mas na época não era. Isto causou um grande impacto mundial. O que antes era visto como heroísmo, a guerra eram os heróis, passou a ser uma vergonha mundial,
uma crueldade. Então o mundo se voltou contra aquela guerra. Infelizmente aquela guerra durou 12 anos. Por que eu a estou mencionando? Porque o país perdedor, que foi os Estados Unidos, naquela guerra perderam-se 59 mil vidas norte-americanas. Então, do país perdedor, militares, 59 mil militares norte-americanos morreram naquela guerra. Estamos falando em metralhadora, em tanques, em bombas, explosivos. Ora, se a guerra durou 12 anos, morreram 59 mil norte-americanos, nós perdemos 43 mil pessoas por ano no trânsito. 30 anos depois, a Guerra do Vietnã acabou, 40 anos depois, acabou em 73, mais de 40 anos depois. Então, por isso que eu digo que é uma guerra silenciosa. Eu chamo de silenciosa porque nós não vemos uma indignação permanente contra esses números. O que nós buscamos é a conscientização dos motoristas de que compete a cada motorista, e não só a motoristas, a qualquer pessoa que frequente o trânsito, pedestre, passageiro, carona, ciclista, skatista, motorista, motociclista, terceira idade, gestante, portador de necessidade especial, não importa, qualquer pessoa que frequente o trânsito, e na verdade somos todos nós, temos que estar conscientes dos riscos do trânsito. Agora, é inacreditável, né? Porque são tantas campanhas, né, que se faz, pelo menos aqui no nosso estado, e continuam, né? As pessoas continuam correndo e tem os pontos eletrônicos, mas as pessoas não estão nem aí, né? Eu e alguns de nós estamos cada vez mais convencidos de que o trânsito tem uma relação direta com a educação de um povo. Quando você quer analisar se um povo é bem desenvolvido, é educado, você pode analisar o trânsito desse país. Então, o trânsito do nosso país é um reflexo do que acontece no nosso país. É uma mistura de educação com insatisfação. Existe uma insatisfação popular por conta de vários fatores políticos, econômicos, etc. Essas insatisfações são jogadas no trânsito quando o indivíduo está ao volante. Insatisfação, a gente sabe, gera intolerância. Então as pessoas se tornam intolerantes no trânsito. Outra coisa é uma cultura que o nosso país tem, também é fruto de um erro de desenvolvimento, uma cultura infracionária. O Brasil tem uma cultura de infracionário. Ora, para o jovem, para o menor de idade, nós todos fomos crianças, adolescentes, a gente sabe como é prazeroso fazer uma coisinha pelas costas do adulto, o adulto não viu, a gente vai lá e faz uma bobagem, a gente infringe as regras. Isso é próprio do jovem menor de idade. Quando a gente se torna adulto, a gente descobre que o mundo adulto tem as suas normas para convívio social. Os nossos adultos muitas vezes se comportam como criança. Uma confusão que se faz no trânsito, que eu me refiro, confunde-se no trânsito com automobilismo. São coisas completamente diferentes. Automobilismo é um esporte de competição. Trânsito não é um esporte, e além disso não há competição. Algumas pessoas dirigem como se estivessem disputando alguma coisa, desafiando um ao outro, quando que a gente procura divulgar cada vez mais é a direção defensiva. Se todos praticarem a direção defensiva, não haverá agressões de nenhum tipo no trânsito. Agora, doutor Gustavo, também tem a questão do celular, né? Eu não sei se isso também aumentou o índice de acidentes. O que você tem a dizer? Sem dúvida. Essa é uma questão que nem passa pelo regional de país a país, porque essa é uma preocupação mundial. Mundial, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos já têm percentuais mostrando aumento de incidência de sinistros graves, e eles vão em detalhes. O uso de celular, falar no celular ou clicar dirigindo, então eles têm tudo isso detalhado. É tremenda a diferença, é tremenda. Essa é uma preocupação que existe cada vez mais.
a gente procura que haja devida fiscalização, também é uma questão de conscientização. Todas as normas, todas as regras, quando chegam, elas assustam e causam reação. Eu sou do tempo em que não havia obrigatoriedade no cinto de segurança e houve uma série de contestações na época em relação a isso. Hoje em dia, a colocação do cinto de segurança é automático. É automático. Se você senta na frente do volante e vai dirigir, você sente falta. Se você não tem, está faltando alguma coisa. É o cinto de segurança, ele fez uma diferença tremenda também. Agora, já que o senhor tocou no assunto do cinto de segurança, também tem outra polêmica agora, né? Como aconteceu com o cinto de segurança, agora são as cadeirinhas, né? As cadeirinhas, né, que são exigências, né, em veículos de trânsito escolar, né, para crianças. Nós estamos na segunda... Como é que está essa nós estamos na segunda ou terceira fase de uma polêmica que ainda não foi citada, eu tenho certeza que você ia chegar nisso, que é a Operação Lei Seca. Ah, Lei Seca, Eu digo segunda, terceira fase, porque a primeira fase foi de grande contestação. Hoje em dia os resultados, não dá para se negar os resultados da Operação Lei Seca. Esclarecendo, não confundir a Operação Lei Seca com Lei Seca. A Lei Seca é uma lei federal. A Operação Lei Seca é um projeto de governo estadual para tirar a Lei Seca do papel. Para a Lei Seca sair do papel, cada governo de cada estado precisa ter uma política pública sobre isso. É por isso que no começo se dizia só tem lei seca no Rio de Janeiro, porque foi o primeiro estado a fazer uma política pública chamada Operação Lei Seca. Hoje em dia, felizmente, isso está difundido pelo país afora, cada vez mais a gente ouve falar e assiste operações Lei Seca, às vezes com outros nomes, em outros estados. A polêmica está menor pelos resultados obtidos, mas atendendo à sua pergunta, cadeirinha no transporte escolar vai ser obrigatória a partir de fevereiro do ano que vem. Nós temos 3 tipos de cadeira para menor, o bebê conforto, uma cadeirinha até 4 anos e uma cadeira especial até 7 anos de idade. Isso vai ser obrigatório, sem contar a questão do banco de trás, porque algumas pessoas ainda insistem em levar crianças nessa faixa de idade no banco da frente, o que nós consideramos um grande absurdo, uma falta de conscientização. Vai vir toda uma polêmica por questão de mercado, por questão de onde está a cadeirinha. É uma discussão entre pais de alunos, motorista, vai ter toda essa discussão. Já está tendo. Já está tendo, como sempre acontece quando se instala uma coisa, como foi a Operação Lei Seca. Hoje em dia se discute se não devemos ter airbag em toda a produção nacional de veículos. Esse é um projeto, isso vai acontecer. Os veículos têm que sair de fábrica com airbag, não vai ser um acessório. E uma questão que eu vou lhe contar aqui também, que enfim, não sei se chega a ser polêmica, mas é um avanço: exame toxicológico para a renovação e para a primeira habilitação de CNHs CDE, motoristas de ônibus, caminhões e carretas. Isso tem sido falado há alguns anos e a próxima previsão é que isso seja implantado a partir do ano que vem, a partir de janeiro. Todos aqueles que portarem CNH CDE precisarão, na renovação, se submeterem a esse exame toxicológico. São motoristas de ônibus, caminhões táxi, e carretas, porque... Táxis não, né? Não, táxi é B. Porque se entende que os sinistros mais graves, aqueles com vítimas fatais, aqueles com vítimas que geram necessidades especiais, eles ocorrem em estrada. Então nós estamos vinculando, nós não, isso é uma decisão do Denatran, isso é uma decisão do Ministério das Cidades, o exame toxicológico. Isso não é do Detran Rio, isso é para o Brasil inteiro. Nós entendemos que as estradas devam ter motoristas de ônibus, caminhões e carretas que não estejam em uso de psicotrópicos e que possam então prejudicar a qualidade do serviço dele. Agora, eu estava conversando com o senhor estava comentando, né, sobre a importância do exame psicológico, né, para essas categorias, né, também C,
D e F. Isso aí será aplicado quando? Essa obrigatoriedade? As pessoas que dirigem por lazer, não dirigem profissionalmente, como seriam os taxistas rodoviários, carreta, caminhões, etc. As pessoas que dirigem por lazer, elas fazem um exame psicológico, ou antes chamado psicotécnico, quando da primeira habilitação, e depois nunca mais fazem. Só os motoristas chamados remunerados é que a cada renovação eles têm que se submeter ao exame psicológico. A ideia, eu faço parte da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, que é do Ministério das Cidades, e há um representante de cada estado. Nós nos reunimos pelo Brasil afora justamente para conhecer as características de cada região e procurar que o Código de Trânsito brasileiro seja efetivado homogeneamente. A ideia nessas reuniões tem sido levantada é que também os motoristas não remunerados façam o exame psicológico de renovação da CNH, se não em todas as renovações, mas talvez a cada 10 anos, a cada 2 renovações. Nós consideramos que a condição comportamental, a condição psicológica de um motorista é tão mais importante quanto a questão de saúde física e psiquiátrica dele. Não está se falando em psiquiatra, está se falando em comportamento, em saber modular as suas emoções, em ter um raciocínio crítico, em dar a devida concentração, o devido foco ao que é importante no trânsito, a ter uma atitude madura no trânsito. A nós, a lei manda que a CNH seja dada pela maioridade, que são os 18 anos. A nós interessa muito mais a maturidade do motorista em qualquer idade. E nesse ponto, o exame psicológico procura aqueles que estão psicologicamente adequados a dirigir no trânsito de hoje em dia. Ok, doutor Gustavo. Agora eu ia perguntar ao senhor sobre o número de mortes. O senhor já deu uma pincelada, né? Já falou até bastante, né? Já atualizou a gente. Agora eu gostaria que o senhor atualizasse também as pessoas quanto ao assunto daquelas, sabe aqueles carros, cegonhas que ficam pegando os carros que estão mal estacionados. Muitos falam que é o Detran, né? Mas não tem nada a ver com o Detran. A maioria deles não é do Detran. A maioria não é do Detran. O que eu queria falar sobre isso, só para não parecer que a gente só está dando má notícia, o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil, o Ministério da Saúde tem um ranking, que a gente chama um ranking macabro, né? O número de mortes no trânsito por estado por ano, e faz-se um comparativo para saber quem está em primeiro lugar, em segundo lugar, em redução de mortes no trânsito por ano. O Estado do Rio de Janeiro, há alguns anos, vem liderando o ranking na redução do número de mortos por ano no Brasil. No ano passado, em 2014, no Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos 44% menos mortes no trânsito do que em 2013. Isto é quase a metade. Nós estamos longe do ideal, mas isto é uma coisa que nos fez muito bem, é um sinal de que nós estamos no caminho certo e que todas essas ações conjugadas estão funcionando muito bem. Sem deixar de lembrar, o Detran também está nas escolas, todas as escolas que quiserem a presença do Detran. Esta semana o Detran está numa escola a cada dia, a Coordenadoria de Educação vai às escolas, conversa com os alunos, naturalmente cada conversa apropriada à faixa etária dos alunos. Nosso objetivo é que os alunos, as crianças, são 2 objetivos: que elas dentro do carro com os pais não deixem os pais fazerem aventuras. Olha, papai, lá no colégio o pessoal do Detran falou isso assim, assim. Isso ajuda muito. A segunda coisa é que quando esses menores forem motoristas, chegarem aos 18, quiserem ter a concessão da CNH, já cheguem conscientizados com aqueles conceitos que o Detran está levando. Qualquer escola, pública ou privada, que quiser a visita do Detran, na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana ou no estado inteiro, é só contactar o Detran, Coordenadoria de Educação, para agendar uma visita com o pessoal. Tem um número para a pessoa? O número é o número do Detran, 3460
4010, 4012, ou direto no site, ou 2332 00319, Coordenadoria de Educação. Estão todos abertos para visitar escolas. É um projeto que a gente gosta muito, porque vai na raiz e pode fazer o que a gente quer, que é uma mudança, um divisor de águas, que sinistro do trânsito, e eu chamo sinistro para não chamar de acidente, que acidente sugere que foi uma coisa sem causa, quando na verdade a gente não vê assim. Pouquíssimos sinistros de trânsito nós podemos chamar de fatalidade, como muitas pessoas usam essa palavra, uma palavra contra a qual o Detran luta. Nós lutamos contra a palavra fatalidade. Nós vemos que não há fatalidade. O que há é uma consciência maior ou menor do motorista em dirigir com bebida alcoólica ou não, mais nervoso ou não, desafiando ou não. Isso é de dentro de cada motorista. Tá ok, doutor Gustavo. Obrigada por suas explicações aqui, né? E ajudou muito, eu acho. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.